Excelente. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora nós falaremos sobre 5 hábitos para uma vida infeliz. Eu poderia listar aqui muito mais do que 5. Muito mais do que 5 hábitos. E eu acredito que pelo menos um desses hábitos hoje você tem. Pelo menos um desses hábitos, ele está na sua vida e de uma certa maneira está travando a sua vida. E se eu não olhar para esses hábitos que me mantêm dentro de uma vida infeliz, eu muitas vezes ajo automaticamente e nem percebo que aquilo aconteceu e que aquilo me prejudicou. Alguém aqui, por exemplo, já fez algo que sabe que não deveria fazer no piloto automático e depois falou o seguinte: nossa, eu não devia ter feito isso. Quer ver um exemplo que é clássico? Você se propôs a fazer uma dieta. E aí você falou o seguinte: olha, aqui no meu plano alimentar não tem doce. E aí você começa a dieta, tal, só que em um determinado dia você foi lá e comeu doce. E aí bateu aquele arrependimento, bateu aquela culpa, aquela vergonha muitas vezes. E isso é fruto de um processo automático. Escreva aqui, processo automático. Hábitos são processos automáticos. E para que serve um hábito, gata? Para economizar energia. Guarda isso, para economizar energia. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo a sua mente está buscando garantir a sua sobrevivência. E economizar energia é fundamental para isso. Então, nós somos seres moldados por hábitos. Se a gente pegar um dia, se você pegar tudo que você fez num dia e você anotar, você vai perceber que pelo menos 70% das suas ações foram automáticas, foram através de hábitos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A gente vai falar de 5 hábitos para uma vida infeliz, mas eu estou mostrando para você aqui antes o que é um hábito. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. MH Ambrósio também por aqui, a Jéssica Queiroz, F. Gomes Moreira, a Paloma Cardoso, bom dia, Nádia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando sobre 5 hábitos para uma vida infeliz. E como nós somos seres onde estamos o tempo todo agindo através de hábitos, todo hábito vai trazer uma consequência. E se eu tenho um hábito que, digamos, me fortalece, obviamente eu vou ter um resultado positivo. Então, por exemplo, se você hoje tem um hábito, vamos imaginar que você tem um hábito da saúde, de ser saudável, de treinar todos os dias, por exemplo. Esse é um hábito. Eu estou aqui todo suado exatamente porque eu vim direto do meu treino, né? Nem deu tempo de tomar banho. Ainda bem que a live não tem cheiro ainda, né? Então, que bom, você está livre disso. Mas, esse é um hábito que já está na minha vida incorporado e me traz resultados positivos. Agora, quando você tem alguns hábitos, processos automáticos e que não são bons para você, por exemplo, excesso de açúcar, cigarro, álcool, isso vai te trazer uma consequência também. Existem esses hábitos que são muito ligados, claro, à sua saúde física, né? E eu poderia aqui falar de vários deles. Mas eu vou trazer para você agora 5 hábitos que vão além disso, que vão além dessa questão física. Porque a gente associa muito o hábito a essa questão física, né? Então, da saúde. O hábito da alimentação, o hábito do exercício e o hábito do sono. Tudo isso, claro, são hábitos muito importantes, mas o que eu vou trazer aqui são hábitos para você refletir e que talvez eles sejam a base da sua mudança. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: agir de acordo com hábitos no processo automático, isso vai te trazer uma vida provavelmente nada diferente do que você está vivendo hoje, se você mantiver esses hábitos. Então, para você ter uma vida diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Escreva aqui, fazer coisas diferentes. Você precisa entender que a mudança que você quer para a sua vida, se hoje você se sente travada, se hoje você está dominada aí pelos medos, se hoje você se vê sem coragem, alguém se identifica com isso aqui? Coloca eu aqui se você se identifica com isso. Se você se vê hoje sem coragem para tomar uma ação, para tomar uma decisão, para fazer realmente uma mudança de vida,
você precisa fazer coisas diferentes. Boa, Zenilda. Boa, Carlos. Seja bem-vindo. A Paula também por aqui. A Cosmina, bom dia. Fazer coisas diferentes. Você precisa fazer algo diferente do que você vem fazendo. E agir no automático, no hábito, não é fazer algo diferente. É você fazer aquilo todos os dias. Como eu disse, existem hábitos que são importantes para você manter. Por exemplo, da saúde física, do exercício físico, de uma boa alimentação. Vai te trazer resultados positivos. Mas existem outros que são nocivos para você. E vamos ao primeiro hábito que você precisa eliminar da sua vida. Escreva aqui. É o hábito da comparação. Escreva comparação. Esse é um dos hábitos mais nocivos e que impedem você de mudar a sua vida, que deixam você dentro do ciclo do sofrimento. O hábito da comparação. Quer ver um exemplo claro, muitas vezes, que mantém as pessoas no sofrimento? Você está aqui me assistindo, e aqui dentro desse grupo existem pessoas que, por exemplo, já fizeram a blindagem emocional no meu programa. Quem já fez a blindagem que está aqui? Só para eu saber. Tem gente que eu sei que eu vi algumas pessoas aqui que já fizeram a blindagem emocional. E quando você faz um programa como a blindagem emocional, você, obviamente, tem mais conhecimento para lidar com as suas emoções, você tem mais conhecimento para lidar com os seus problemas internos, para enfrentar os problemas externos. A Cosmina já participou. E aí quando eu olho, às vezes, para um depoimento, por exemplo, se eu perguntasse aqui para a Cosmina, o que a blindagem mudou na sua vida? Talvez ela traga algo positivo, talvez a blindagem tenha mudado algo positivo na vida dela. E aí, eu, que ainda não fiz a blindagem emocional, eu me comparo com a Cosmina que já fez. E aí, a Ana, eu fiz e faço, boa Ana. Aí quando eu me comparo, e aí eu vejo que, por exemplo, o resultado da Ana, da Cosmina já é diferente do meu, eu acabo o quê? Me travando. Eu acabo aceitando que, puxa, já que elas já fizeram e eu não fiz, eu sou pior do que elas, então eu nem faço. E isso é muito ruim. E essa comparação, hoje ela é muito intensa. Por exemplo, nas redes sociais. Nas redes sociais, e aí eu vou te dar um conselho que talvez você não vai gostar muito, mas toma cuidado, toma muito cuidado com quem você segue, com quem você fica lá perdendo o seu tempo, investindo o seu tempo. Por quê? Porque às vezes as pessoas mostram recortes da vida delas. Elas não mostram os bastidores, elas mostram o quê? O palco. E aí você olha para aquele palco, que é um palco muitas vezes perfeito, editado, né, bonito, e que você, claro, gostaria de estar vivendo aquele palco. Quem não gostaria, né, de estar viajando pelo mundo? Quem não gostaria de ter um carro bonito, uma casa bonita, uma casa organizada? Mas aquilo é o palco, aquilo é um retrato, aquilo é um recorte. Só que você compara esse palco com o teu bastidor. E o teu bastidor é o teu bastidor caótico. É o bastidor que você sabe que é confuso, que é desorganizado, que está desarrumado. As pessoas não mostram os seus bastidores. Faz sentido isso para você? Esse hábito da comparação você precisa eliminar onde? No pensamento. Porque são os pensamentos que vão alimentando essa comparação. Então, quando eu olho lá, por exemplo, o influencer A ou a influencer B mostrando uma vida perfeita, eu olho para eles e falo o seguinte: nossa, que vida maravilhosa, eu adoraria ter essa vida. Só que, quando eu olho para a minha vida, eu falo: nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí você nem começa e você nem desiste. Então, esse hábito da comparação, esse bichinho da comparação, você precisa dominar através do quê? Você tem que ir na fonte, no pensamento. Quando esse pensamento ele surge, você precisa impedir. E aqui é onde você precisa escreva, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio desses pensamentos. Quando vem esse pensamento da comparação, nossa, eu não sou tão bom assim, nossa, eu não vou conseguir,
Muita gente que quer mudar, por exemplo, de carreira ou quer iniciar um novo negócio, fica mirando lá em cima e não tem nada de errado em você mirar para cima e você ter ambição. Você ter ambição, puxa, eu quero chegar naquele patamar. Mas se eu fico me comparando com aquela pessoa lá em cima, obviamente eu vou sempre me sentir menor. Eu sempre vou me sentir menor. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda, saudades disso. Seja bem-vinda de volta. A Adriana Araque também por aqui, bom dia. A gente está falando de 5 hábitos para uma vida infeliz e a gente está falando do primeiro, que é a comparação. Quando eu comecei a falar de desenvolvimento humano, uma das pessoas que eu primeiro aprendi a admirar através dos seus treinamentos, dos seus livros, e de tudo, de toda a potência que ele tem, foi o Tony Robbins. Quem conhece o Tony Robbins aqui? Tony Robbins é talvez o principal treinador de desenvolvimento humano do mundo. E o Tony é gigante. O Tony é gigante. E no começo, claro, eu modelava o Tony, o que ele fazia, como que ele se portava no palco, e eu tentava, claro, replicar aquilo da minha maneira. Mas muitas vezes eu paralisei também, porque eu achava assim, nossa, eu sou muito pequeno. Nossa, eu estou, por exemplo, aqui nesse momento estou falando só para 16 pessoas. Não, 16 pessoas é muita gente. É muita gente. É você falar para 16 pessoas, reunir 16 pessoas num lugar, num espaço, num horário, é muita gente. Nossa, gata, mas tem gente que fala para 1.000, 2.000, que legal. Que bom que essas pessoas falam e passam a mensagem delas para essas pessoas, e eu tenho certeza que essas pessoas terão as suas vidas transformadas, assim como as 15, as 14 que estão aqui comigo. Entende isso? Então, assim, eu parei de ficar me comparando e comparando o palco do Tony com o meu bastidor. Eu não comparo mais isso. Eu olho para ele como um modelo, como alguém que eu quero aprender, mas eu não vou me comparar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui, oi Carla, seja muito bem-vinda. A Helena também por aqui. A Ana, cheguei na blindagem no fundo do poço, mas hoje posso dizer que estou construindo a vida que desejo. Saí da inércia e passei a agir. Olha só que incrível. Então para você, olha só, para você que hoje talvez ainda está no fundo do poço, como a Ana estava, não se compara a ela. Olha para ela como alguém que está provando para você que é possível sair desse fundo do poço que você está. E não como, nossa, ela conseguiu porque, sei lá, para ela é mais fácil, porque ela é isso, porque ela é aquilo, e eu não. Porque aí tem a ver com o segundo hábito que eu vou te falar aqui, presta atenção, que é o vitimismo. Escreva aqui, vitimismo. O hábito do vitimismo. O hábito de se vitimizar, o hábito de se colocar como alguém coitadinha, coitadinho das circunstâncias da vida. Esse é um hábito extremamente comum e que mantém você numa vida infeliz. E por que o vitimismo é um hábito? Porque é uma maneira de você economizar energia. Porque se eu me coloco como alguém vítima da vida, como alguém que, nossa, olha, a minha vida está assim, não é por minha culpa, é porque A, B ou C fizeram isso, é como se eu garantisse um indulto para não agir. É como se eu tivesse uma licença para não agir, já porque eu sou uma vítima. Eu sou o coitado. Então eu não vou agir. Então, sem ação, eu continuo na minha vida infeliz. Guarda essa frase, sem ação não há transformação. Escreva aqui, sem ação não tem como você transformar absolutamente nada na sua vida. Não tem como você mudar, não tem como você sair do sofrimento, não tem como você fazer uma transição de carreira, não tem como você abrir o seu negócio, não tem como você sair de um casamento falido e tóxico, não tem como você se separar. Não tem, sem ação não dá. Estar no vitimismo é um hábito extremamente confortável, principalmente para sua mente de sobrevivência. Por quê? Porque você não gasta energia, você não se arrisca. E aqui eu quero que você entenda que se você quer recuperar a coragem na sua vida, e a coragem, que eu sempre falo aqui, é a coragem da ação com preparação, não a coragem do herói, a coragem ligada ao heroísmo, porque isso é apenas um recorte também, as pessoas não entendem que aquele herói que você aprendeu a admirar
esse cara provavelmente se preparou para ter aquele ato de coragem, de ação. Foi uma ação preparada, e eu sempre uso o exemplo dos bombeiros. Nós admiramos os bombeiros, né? E muitas pessoas associam a profissão do bombeiro com coragem. Por quê? Porque o bombeiro é aquele que numa situação extrema ele vai entrar numa situação bem de risco para salvar lá um gatinho que seja. Ele vai entrar lá num prédio em chamas para salvar um gatinho. Mas ele entra preparado para isso. Então, se hoje você precisa recuperar essa coragem, você precisa parar de ser vitimista. E eu sei que isso não é tão agradável para a tua mente ouvir. Não, gato, eu não sou vitimista, é que você não conhece a minha vida, que você não conhece o que acontece comigo, você não sabe como é a minha família, você não sabe como é isso, como é aquilo. O vitimismo é apenas uma armadilha do ego para te manter onde você está. Então esse é um hábito. É o hábito de você sempre se colocar como alguém que está refém das circunstâncias. E não. Você pode fazer diferente. Você pode ter a sua vida nas suas mãos de novo, desde que você pare com esse hábito do vitimismo. Desde que você deixe para trás esse hábito de se vitimizar. A Luciana, o vitimismo aponta a responsabilidade para outra pessoa, para circunstâncias, para tudo ao redor, menos para si mesmo. Nisso vamos nos afundando numa vida medíocre e infeliz. Exatamente, Luciana. É exatamente isso que acontece. A gente acaba paralisando, a gente acaba permanecendo sem nenhuma ação. Então, isso vai te manter com uma vida infeliz. Assim como o terceiro hábito. Presta muita atenção. Deixa eu dar um bom dia para Marta Gontijo, a Cláudia, a Dani Neder. Oi, Dani, seja bem-vinda. Assim como o terceiro hábito, presta muita atenção, que é reclamar. O hábito de reclamar. O vitimista reclama demais. Ele joga, como disse bem a Luciana, né? Ele aponta a responsabilidade pelo seu sofrimento, pela sua infelicidade, somente para o outro. E ele reclama. E eu queria que você entendesse que esse hábito de reclamar é um dos hábitos mais nocivos que existem. Por quê? Porque você gasta muita energia. Muita energia. Você fica ruminando muitas vezes situações e você fica num looping infinito. Alguém aqui se identifica com isso ou conhece alguém assim? Pessoas que têm esse hábito de reclamar de tudo. Ô gata, mas a vida é difícil, a vida não são apenas flores. Sim, eu sei disso. Mas você reclamar significa você clamar de novo por aquilo. O é repetição, reclamar, clamar novamente. Então quando eu estou reclamando de novo daquele assunto, daquilo que aconteceu comigo, daquela circunstância, daquele fato que me aborreceu, eu não ajo também. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. A vida, escreva, acontece no presente. Se um fato que aconteceu com você, ele te aborreceu, ele já aconteceu. Ele já aconteceu, ele já é passado. Isso que eu acabei de falar já é passado. Entende isso? Já foi. A vida acontece no presente. Ah, gata, mas existem coisas que são imperdoáveis. Então vai lá e resolva. Se tem uma emoção, por exemplo, ligada a esse fato, vai lá e trata a causa. Mas para de ficar reclamando e não agir. Porque a reclamação vai te impedir de agir. Porque você está gastando energia, você está ali focado naquele problema. Quando você foca no problema, você deixa de olhar as oportunidades de solução. E você talvez hoje esteja com a sua vida estagnada porque você só olha para o problema. Você só olha para o problema, você não olha para a solução, você não bota energia no que você pode fazer. É aquela velha história, muitas vezes a pessoa, sei lá, tá dirigindo e fura o pneu do carro. Aí você fica reclamando, nossa, só podia ter acontecido comigo, sempre acontece comigo, aconteceu justamente essa hora, puxa vida, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Você está perdendo tempo e energia.
quando você deveria estar falando o seguinte: beleza, furou o pneu, aconteceu. Vamos ver aonde tem um borracheiro, ou eu tenho aqui o pneu reserva, eu posso trocar, o que eu posso fazer? Isso é ação. Isso é ação. É focar no que realmente importa. A vida, presta atenção, a vida não foi feita para ser justa. A vida não foi feita para ser justa. A vida foi feita para você sobreviver a ela. Foi feita para você sobreviver. Nem ser feliz é, digamos, o principal. Isso pensando muito através da sua mente, a mente que está buscando o tempo todo garantir a sua sobrevivência. Primeiro eu sobrevivo, depois se der tempo eu sou feliz, e depois se for justo, maravilha. E aqui obviamente eu não estou incentivando você a não ser justa, a você não ter ética, não ser íntegra, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a vida nem sempre vai ser justa e as coisas vão acontecer, as coisas acontecem, a vida é dinâmica. Eu gosto muito do estoicismo. Para quem já me acompanha sabe, a filosofia estoica. E no estoicismo existe uma máxima que ela para mim é um mantra, e ela pode ser o seu mantra a partir de agora, que é: aceite o que vier. Aceite o que vier. Aceitar o que vier não significa você se conformar. Não significa você se conformar com a vida. Então a minha vida, eu vou aceitar ser alguém infeliz na vida. Não, isso você não tem que aceitar. Mas você precisa entender que na vida as coisas acontecem. E nem sempre elas vão acontecer do jeito que você quer. Por quê? Porque a maioria das coisas não está no seu controle. O que está no seu controle? As suas reações aos fatos, as suas emoções, os seus pensamentos. É por isso que ter blindagem emocional faz toda a diferença na vida das pessoas. Você viu o relato aqui da Ana Souza. Vou até ler de novo aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Cheguei na blindagem no fundo do poço, mas hoje posso dizer que estou construindo a vida que desejo. Saí da inércia e passei a agir. Entende isso? Isso está no controle da Ana. Isso está no controle da Ana. Ela construir a vida que ela deseja. Isso está no controle dela. Mas pode ser que nessa caminhada ela tenha obstáculos. E é por isso que eu preciso ter blindagem emocional para lidar com isso. Zenilda, a gente sempre ouve, né, aceite que dói menos, mas isso não é conformismo. Não. A gente não tem que aceitar as injustiças, a gente não tem que aceitar viver uma vida medíocre, a gente não tem que aceitar ser infeliz, Zenilda. A gente, aliás, não pode se conformar com isso, mas a gente precisa aceitar que na vida as coisas acontecem. E se você ficar sofrendo a cada circunstância, você não vai viver, você não vai fazer nada para melhorar. Isso é você se manter no vitimismo, isso é você reclamar o tempo todo, é você manter esses hábitos. A Dani, ser feliz dentro de cada realidade, exatamente. Mas é você buscar sempre o quê? Mais, ir além. Você ir além. Por isso que quebrar esses hábitos, esses 5 que a gente está falando aqui, a gente falou de 3 até aqui, a gente quebrar esses hábitos é fundamental para você ser feliz dentro da tua realidade. Quando você para de se comparar, quando você para de ser vítima, de se colocar como vítima, quando você para de reclamar, a sua vida fica mais leve, ou seja, você fica com mais energia para focar naquilo que importa. E aí eu vou focar em resolver o problema e não ficar olhando para o problema na inércia, sem agir. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. 4º hábito: cultivar pensamentos negativos. Tem gente que tem uma plantação de pensamentos negativos. Alguém se identifica com isso? É uma plantação. Sabe aquelas fazendas, né, no interior do Brasil, né, aquela coisa linda que você olha assim, né, sei lá, a plantação de arroz, a plantação de milho. Tem gente que tem a mesma coisa com pensamento negativo. E como
que eu controlo isso? Como que eu domino esses pensamentos negativos? Aqui a gente vai falar de algo que talvez gere um desconforto para você. Esses pensamentos negativos, eles surgem muito por conta do seu ambiente. Escreva aqui, ambiente. Ô Tederaldo, meu grande amigo, seja bem-vindo. Ambiente. E o que é o ambiente, ô gata? São as pessoas que estão ao seu lado. É a tua família, são seus amigos, são seus colegas de trabalho, são os locais que você frequenta. Esse é o ambiente onde você está inserido. E o pensamento negativo, ele é altamente cultivado por conta do ambiente. É só você perceber. Ao seu lado hoje, as pessoas mais próximas a você são pessoas que estão verdadeiramente felizes? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Verdadeiramente felizes. Ou elas estão fingindo? Elas podem estar fingindo. Mas muito provavelmente essas 5 pessoas mais próximas a você, elas estão vivendo os mesmos desafios que você. Claro que talvez, né, uma outra coisa diferente, mas provavelmente são pessoas que estão... Vamos imaginar que você esteja infeliz profissionalmente. São pessoas que estão infelizes profissionalmente também. São pessoas que não têm relacionamentos felizes. São pessoas que têm dificuldades financeiras. São pessoas que têm hábitos ruins. São essas pessoas que estão próximas a você. Existe a frase de um grande pensador do desenvolvimento humano chamado Jim Rohn, um americano, que ele dizia o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Então, por exemplo, se você hoje tem, e aí eu vou falar pelo meu exemplo que eu vivi, mas isso pode ser o seu exemplo. Quando lá atrás eu bebia álcool todo dia, as pessoas mais próximas a mim elas também tinham esse hábito da bebida alcoólica. Elas tinham esse hábito da bebida alcoólica. A bebida alcoólica era o que nos unia. Então a gente sempre, de uma certa maneira, nós estávamos juntos. Estávamos sempre, vamos nos encontrar, vamos no bar, vamos aqui, vamos ali. Ou seja, eu era a média daquelas pessoas. Qual que era, digamos, o parâmetro? A bebida alcoólica. Faz sentido isso para você? Começa a ver na sua vida. Você talvez hoje que tem uma vida financeira difícil, você está andando com pessoas que também têm uma vida financeira difícil. Você não está andando, por exemplo, com alguém que fatura milhões. Você não está andando com essas pessoas. Por isso que, presta atenção, você vai precisar ter blindagem emocional para estancar esses pensamentos negativos. Você vai ter que ter blindagem emocional para dizer não para algumas dessas pessoas, sim. Você vai precisar, sim, mudar o seu ambiente, porque esses pensamentos negativos, eles acontecem através da força do grupo que você está. E isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Nós sobrevivemos como espécie muito por conta disso, de andar em grupo. Lá atrás, o Homo sapiens, que nós somos, o Homo sapiens, ele sozinho, ele era uma presa fácil dentro daquele ecossistema. Aliás, o Homo sapiens era um ser insignificante. Só que quando o Homo sapiens começou a entender que andar em grupo, estar num grupo grande, numeroso, isso fazia com que ele pudesse derrotar o predador. Aí, essa lição ficou conosco. Então, o tempo todo a gente está buscando, sim, estar em grupos. Só que aí você precisa começar a entender. Os grupos que eu estou hoje, eles são grupos que me fortalecem ou são grupos que me enfraquecem? Coloca aqui, sendo bem honesto com você. Os grupos que você hoje anda, que você está mais próximo, são grupos que te fortalecem ou que te enfraquecem? Por exemplo, vamos imaginar que você esteja hoje querendo... quem aqui gostaria de
criar o próprio negócio, quem tem já um pequeno negócio e está com dificuldade, escreve eu aqui. Você provavelmente tem dificuldades de crescer, né, ou de criar o seu negócio. Por quê? Porque o ambiente que você está provavelmente não é favorável. São aquelas pessoas que ficam falando, pô, não vai dar certo, você não é bom para isso. Por isso que você precisa estar num ambiente que realmente te fortaleça. Por exemplo, quem está na comunidade Coragem hoje comigo, está num ambiente que enfraquece ou que fortalece? Que fortalece. Por exemplo, na comunidade Coragem nós temos encontros semanais. O nosso encontro semanal é sempre de segunda-feira. Foi ontem. Cara, foi um encontro incrível. Incrível. Né? Eu trouxe um grande amigo, um especialista em procrastinação, que é o Igor Erkovitz, que deu um show, deu uma aula incrível. E todo mundo sai fortalecido. Sabe por quê? Porque está todo mundo na mesma direção. A língua do grupo, a linguagem do grupo é a mesma. Então hoje, por exemplo, eu não bebo mais. Eu não me conecto mais com aquelas pessoas que eu bebia antes, que eram os meus, digamos, as pessoas mais próximas a mim. Por quê? Porque os interesses são diferentes. O meu papo para eles, falar disso, falar de blindagem emocional, falar de mente, falar de hábitos, falar de coragem, para eles é o assunto mais chato do mundo. E eu entendo e eu compreendo por quê? Porque eles não estão vivendo isso. Isso que eu estou vivendo, isso que você está vivendo aqui comigo. Assim como o assunto deles hoje, as futilidades talvez que eles falem, não me interessa. Não me interessa. Então por isso que você precisa eliminar esse hábito dos pensamentos negativos. E para isso você vai precisar sim mudar o seu ambiente. Você precisa estar num ambiente fortalecedor. Escreva aqui, ambiente fortalecedor, um ambiente de crescimento. A comunidade Coragem é um ambiente de crescimento. Quando eu formo as turmas da blindagem emocional, aquele é um ambiente de crescimento. Esse é um ambiente que você precisa agora para recuperar sua coragem. Se você continua sozinho nesse ambiente tóxico, você, obviamente, vai alimentar o quinto hábito que a gente vai falar agora, que é o hábito de desistir. Escreva aqui, o hábito de desistir. O hábito da desistência. E esse é aquele que você precisa talvez eliminar o mais rápido possível para que você possa mudar a sua vida. Porque infelizmente você se habituou a começar algo e parar. Alguém se identifica aqui? Quero ver quem tem a coragem de realmente se identificar com isso. De começar e desistir. De no primeiro obstáculo parar. No primeiro obstáculo retrair. No primeiro obstáculo ficar dominado pelos medos. Quem aqui? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Alessandro. Oi, Débora. Boa, Débora. Hábito da desistência. Eu quero que você entenda que esse hábito da desistência, ele precisa ser corrigido o quanto antes. Por quê? Porque se você desistir, você já fracassou. Se você desistir, o medo de não dar certo tinha razão. Se você desistir, as pessoas que te criticaram, elas vão ter razão. Ana Paula, eu vivo desistindo. Oi, Luzinete, bom dia. Marlene também, eu sou Maria também, bom dia. O Marcelo, eu desisti de muitos empregos e faculdades. O medo me paralisa ainda. Você precisa descobrir a causa desse medo. E você precisa tratar esse medo, Marcelo, na raiz. Você precisa tratar esse medo. Porque assim, presta atenção. Sobre o medo. Primeira coisa, o medo é uma emoção. Então não dá para você viver sem medo. Só que uma emoção, ela serve para quê? Para garantir a sua sobrevivência, para te alertar de algo, para você ficar mais atento. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está no prédio mais alto do mundo. E
você começa a ficar ali perto da sacada, fica olhando para baixo, provavelmente você vai sentir medo. Por quê? Porque é um recurso que a sua mente está usando para falar o seguinte para você: fica mais esperto, aqui não é para brincar, toma cuidado, você está no prédio mais alto do mundo, você pode escorregar, cair e morrer. Então o medo vem, e aí eu fico mais travado. Alguém já viveu algo parecido? Isso é um medo que vem, te alerta, ele vai embora. Quando, digamos, você desce desse prédio mais alto, esse medo vai embora. O problema são os medos imaginários. Escreva aqui, os medos imaginários. O medo imaginário, ele é uma consequência de aprendizados e experiências que você teve ao longo da vida. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo do Marcelo. Eu desisti de muitos empregos e faculdades. Muito provavelmente, qual foi o medo que paralisou o Marcelo? Não sei se é esse, tá, Marcelo? Mas eu vou dar um exemplo aqui que eu sei que é muito comum entre os meus atendimentos de hipnoterapia. É o medo, por exemplo, de ser julgado. O medo de errar. Então, qual a melhor maneira de você não errar? É não fazendo. É fugindo do desafio. Então eu desisto da faculdade, eu desisto do trabalho. Por quê? Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser julgado. E aí eu não faço, eu paraliso, eu invento uma desculpa, eu procrastino. É por isso que tem tantas pessoas hoje com esse hábito da desistência. Por quê? Porque em algum momento elas aprenderam a ter esse medo. Ô Gata, e como que esse medo surgiu na minha vida? Por alguma experiência que você teve. Por exemplo, também aqui eu estou divagando, ok? Não tô, porque para cada um é uma história, né? Cada um tem a sua história, mas aqui eu vou devagar, pegando como base os atendimentos, os milhares de atendimentos que eu já fiz de hipnoterapia. Uma coisa muito comum. Aonde que eu aprendi a ter medo de errar? Porque em algum momento eu provavelmente errei e eu fui o quê? Ou castigado, ou eu fui repreendido de uma maneira muito forte. Ou eu vivi uma situação de vergonha e fui ridicularizado. Quer ver? Algo que acontecia comigo. Isso que eu faço aqui todos os dias, até suado depois do treino, como você sabe que eu estou aqui nesse momento. Oi, Graciane, seja bem-vinda. Olha só, nada é por acaso. O exemplo que eu vou falar tem a ver com a história da Graciane, que passou pela hipnoterapia comigo. Mas eu vou falar primeiro a minha história. E aí, se a Graciane depois quiser contar dela, fique à vontade, Graciane. Mas o que eu faço hoje seria impossível fazer há cerca de 6 anos atrás. Que é falar todos os dias aqui para você que nem uma matraca. Às vezes você sabe que eu passo do tempo, inclusive. Por quê? Porque eu me sentia mal, eu tinha vergonha de estar aqui, né? Nesse momento, ó, eu tô aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó, quem sabe faz ao vivo, ó, eu tô de meia, porque eu acabei de treinar, tô de shorts aqui. Teria a maior vergonha do mundo de mostrar isso para você. Provavelmente estaria aqui de camisa. Às vezes eu faço live de camisa porque às vezes tem um atendimento, né? Mas não é o caso hoje, né? Então eu terminei de treinar, vim aqui, mas eu estaria, né, todo... Porque era a imagem que eu queria passar. E tinha um medo muito grande de falar em público. Tanto que, na época que eu era jornalista, eu era convidado muito para dar palestra para estudantes de jornalismo e eu sofria demais. Eu inventava desculpas, eu tentava não ir, enfim, e assim, acontecia de tudo. Eu passava mal, eu vomitava, eu tinha febre, mas quando eu ia lá, eu adorava fazer. E é estranho isso, né? Sofria para chegar até o dia da palestra, mas na hora da palestra adorava. Como eu adoro, por quê? Porque isso é da minha natureza, falar. Eu adoro fazer isso. Só que eu fui descobrir por que eu tinha esse medo de falar em público. Aí a hipnoterapia foi essencial nisso. Aos 6 anos de idade, primeiro dia numa nova escola, eu vou me apresentar, a professora pede para eu me apresentar, e eu magrinho, dente torto para frente, enfim, tudo errado, digamos assim. Aí a professora fala, fale o seu nome. Eu de pé e todo mundo me olhando, sei lá, 30 crianças olhando para mim.
Imagina 30 predadores olhando para você, pronto para te atacar. E aí na hora, claro que eu fiquei nervoso e eu falei o meu nome errado. Ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. E aí todo mundo riu, inclusive a professora. Todo mundo riu. Aquilo foi um aprendizado com impacto emocional, porque naquele momento, imagina uma criança de 6 anos, fala errado, todo mundo ri, o que ele sente? Medo, tristeza, vergonha. Então essas emoções, elas me protegeram naquele momento para sobreviver e criou ali uma interpretação, que era, falar em público é perigoso. Se você falar em público, as pessoas vão rir de você. Se você falar em público, as pessoas vão te ridicularizar. E é por isso que eu fugia de falar em público. É por isso que eu fazia de tudo para não falar em público. Entende isso? E hoje, depois da hipnoterapia, hoje eu consigo falar em público, eu consigo fazer live todo dia, mesmo aqui suado, de meia, eu consigo falar para você, não tem problema nenhum. Porque não existe mais a emoção, eu mudei a interpretação. A interpretação ela foi mudada e a partir daí eu passo a ter um comportamento diferente. Tudo bem? Então essa desistência, esse hábito da desistência pode ter a ver com a tua história, com aquilo que já aconteceu, com coisas que você já viveu e que talvez estejam travando a sua vida. Olha só, a Michi Li Barbosa. Eu sou travada na fala. Pode ser que tenha algum aprendizado, alguma experiência. Então aí voltando, por exemplo, do Marcelo, o Marcelo desistiu, como ele disse, de empregos e de faculdades, muito provavelmente por conta de um medo de não dar certo, de errar, um medo de ser julgado se isso acontecer. Isso parece bobagem quando você olha como adulto, adulta, né? Por exemplo, no meu caso, você olha assim como adulto, fala, nossa, mas por conta daquela situação, nossa, ele só errou o nome e as pessoas só riram. Não, mas se coloca no lugar do menino de 6 anos que estava de pé numa escola nova no primeiro dia, não conhecendo ninguém, e o cartão de visitas dele é qual? Todo mundo ri dele porque ele fala o nome errado. Obviamente, aquilo se tornou um aprendizado. Para você ter uma ideia, quando eu era convidado para dar palestra, eu inventava, juro, todas as desculpas do mundo para não dar palestra. Teve uma vez, eu até lembro exatamente, a Universidade de Ribeirão Preto, ela já vinha me convidando há muito tempo. E eu sempre inventava uma desculpa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. E sempre inventava. Até que um dia, alguém muito próximo ao reitor, acho que não era, o diretor da faculdade, enfim, de comunicação, ele me ligou, ele falou o seguinte, a gente queria muito contar com você aqui, né, com a sua experiência e tal, você foi super recomendado. Aí ele falou assim, o problema é o cachê, porque eles pagavam um cachê, e era um cachê muito bom até, que era o cachê que eu cobrava na época. Eu ainda falei, não é nada disso. Aí ele falou, nós vamos dobrar o cachê. Aí eles dobraram o cachê. Aí eu fiquei sem como dizer não, e aí eu tive que ir. E olha, eu passei tão mal os dias anteriores, acho que, 5 dias antes, eu tive febre, eu tive diarreia, eu tive tudo que você possa imaginar para não ir. Só que mesmo assim eu fui, porque, enfim, tinha um contrato e eu tinha que cumprir. Então, entende, quando você, presta atenção, quando você não se conhece, quando você não se domina, você é dominado pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pelos seus hábitos. É por isso que você precisa ter o domínio da sua vida. E para ter esse domínio você precisa ter o quê? Blindagem emocional. Escreva aqui. É blindagem emocional para você dominar a tua mente, os teus pensamentos e principalmente você dominar esses 5 hábitos que a gente falou aqui. Alguém aqui se identificou com pelo menos um desses hábitos? Coloca aqui, eu quero saber se alguém se identificou com pelo menos um desses hábitos. Eu falei da comparação, o hábito da comparação, o hábito do vitimismo, o hábito da reclamação, o hábito do pensamento negativo e o hábito da desistência. Algumas pessoas se identificaram.
MH Ambrósio, eu. Com pelo menos um você deve ter se identificado. É impossível que você não tenha se identificado com pelo menos um. Senão você não estaria aqui. A Paula também se identificou. A Zenilda, quase todos. Ai, ai, ai. A Ana Paula Make, eu. Claro, você se identificou. A Yara, oi Yara, seja bem-vinda. Os 5. A Yara bingou. Eu falei, eu não queria que ninguém bingasse, mas acontece. A Graciane, eu sempre enfrentei o público para aprender. Agora, depois da hipnoterapia, eu enfrento com tranquilidade e, é claro, o resultado é melhor. E a Graciane, não sei se vai permitir que eu fale isso, mas eu vou falar. Depois, se você não gostar, você reclama. Mas a Graciane me mandou um vídeo tão legal, um dia desses, dela cantando em público. Isso pode parecer, né, às vezes para quem vê de fora, não é nada demais, mas cara, foi tão incrível ver a Graciane com o microfone na mão e cantando bem, hein? E cantando bem. E cantando bem para num público, não era cantando no chuveiro, é cantando para valer, soltando a voz. Quando você trata a causa, quando você realmente domina as suas emoções, pode ter certeza que sua vida muda. Ela autorizou, fico muito feliz. Coloca aqui então o seu maior aprendizado. Eu quero que você coloque aqui o seu aprendizado. O que você aprendeu hoje sobre esses 5 hábitos para uma vida infeliz? O que você aprendeu? E mais do que isso, você precisa aplicar, né? Na verdade, você precisa retirar esses 5 hábitos da sua vida o quanto antes. Esses 5 hábitos, enquanto eles permanecerem, vai ficar difícil de você ter uma vida diferente. Deixa eu ver aqui o comentário da Ana. Ontem entendi porque sempre dei a desculpa de querer perfeição. Se não estivesse perfeito, eu não fazia. A Ana participou, a Ana faz parte da comunidade Coragem, ela participou ontem da aula que o Igor deu no nosso grupo, né? O Igor Erkovitz, que é um especialista, hipnoterapeuta e também especialista em procrastinação. A perfeição, né, essa busca para a perfeição, é um hábito também, como eu disse, né, tem muitos hábitos aqui que eu poderia falar para te manter uma vida infeliz, sem ação. Por quê? Porque existe um medo, né? Um medo de dar certo, um medo de fazer, de ser julgado, de ser criticado. Então, essa perfeição é uma bela desculpa. Não, eu vou esperar estar perfeito para começar. Eu vou começar um negócio, eu vou começar a estudar quando tiver tal circunstância. Primeiro que a circunstância perfeita não vai existir. Não vai existir. E aí escreve uma frase aqui: feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Você vai melhorar durante o processo. O mais importante no início sempre é frequência. É você fazer, é você agir. Ação, ação, ação. Quanto mais você age, mais próximo você fica, né, de alcançar aquilo que você deseja. Então imagine se hoje eu chegasse aqui e falasse o seguinte: puxa gente, olha, eu não vou fazer a live, sabe por quê? Porque eu acabei de treinar e eu não tomei banho, então eu tô aqui suado e tal, então eu não vou fazer o banho, né? Porque eu quero estar perfeito aqui, né? O mais perfeito possível para falar com você. Perderíamos todos. Você perderia a live e eu perderia a oportunidade de falar com você. Tudo bem? Deixa eu ver aqui os aprendizados que você colocou. A Yara, cheguei no final, grande mestre, que bom que você está aqui, Yara. Oi Silvia, seja bem-vinda. A Luciana, aprendi que tudo começa por uma decisão. Sim, sempre, tudo começa por uma decisão. Eu decido sair do sofrimento, eu decido recuperar a coragem, eu decido superar meus medos, eu decido criar uma vida de coragem, eu decido. Esse é o primeiro passo sempre. A Jaque, que se eu quero ser feliz, eu preciso me livrar desses hábitos. Exatamente. 5 hábitos que te mantêm na infelicidade. Como eu disse no início, existem muitos outros, mas esses 5 são os que eu considero os principais. São os principais que te mantêm exatamente nesse sofrimento. A Débora, desistir é garantir o fracasso. Exatamente. Desistir é a garantia do fracasso. Quem cansa, descansa e continua. Exato. Descansar é importante, né? Às vezes você precisa descansar para seguir em frente, mas você não pode se acomodar e parar. Você precisa, e por isso que ter clareza, escreva aqui, clareza é tão importante. Uma das coisas principais que quem faz o programa Blindagem Emocional tem depois do programa é clareza. Faz sentido para quem participou? É clareza do que precisa fazer, é clareza do que não quer mais,
É isso, clareza. Clareza. Quando eu tenho clareza, tudo fica mais fácil. Tudo bem? A Luciana, obrigado por mais uma live encorajadora. Obrigado, ótimo dia a todos. Ana, feito é melhor do que perfeito. Boa, Zenilda também. Isso, Jaque, feito é melhor do que perfeito. Diz a Débora também. A Yara também. Feito é melhor do que perfeito. Clareza. Isso, Luzinete, clareza. Ter clareza é o primeiro passo também. Primeiro não é a primeira decisão, mas é um dos passos seguintes. É você saber para onde você quer ir ou de onde você não quer estar mais. Clareza. Quando eu tenho essa clareza, tudo fica mais fácil. Tudo bem? Adorei estar aqui com você mais uma vez e a gente se vê amanhã às 8h15 para mais um Mentalidade Yogata, tá bom? Coloque em prática o que a gente falou, elimine esses 5 hábitos da sua vida o quanto antes. Grande abraço, tchau!